gravar. Começámos a gravar e, portanto, agora a partir das 6 começa o nosso evento. Vamos só dar aqui mais este minutinho para entrar toda a gente que queira. Quantas inscrições é que vocês têm? Nós não fizemos a partir de inscrição, fazemos o... mandaram só isso? Em aberto e quem quiser pois. pode ir entrando. Sentimos ok. que assim é mais fácil para as pessoas que às vezes não conseguem, não têm a certeza se podem. Menos burocrático. Exatamente. Acho que agora já temos 46 participantes. Exato. Bom, e começou agora às 6, portanto acho que podemos começar e depois as pessoas vão entrando. Primeiro queria agradecer a todos por terem vindo, tanto ao nosso painel fantástico como a todos os participantes que estão agora a entrar. Nós vamos então fazer um modelo de perguntas através do bate-papo que aparece cá em baixo, ou seja, através de mensagem direta para mim, que mais tarde lerei as perguntas ao painel. Portanto, se quiserem podem ir enviando as perguntas, se uma pergunta vos ocorrer durante a palestra, podem ir enviando as perguntas para o bate-papo, que eu guardo as perguntas todas e depois começo a pô-las quando quando houver essa abertura, quando for hora para isso. E começando a palestra, eu gostava de começar por dar a palavra à Sofia Monteiro, presidente da nossa associação do E4C da Universidade de Lisboa, que vai partilhar connosco algumas palavras e vai fazer assim uma introdução a este evento nosso de hoje. Peço desculpa, Sofia. Obrigada, Catarina. Como a Catarina já referiu, este ano foi incluída a missão de presidir o He4She e gostaria apenas, sem tomar muito o vosso tempo, de agradecer aos oradores pela disponibilidade e amabilidade em receberem o nosso convite, à professora doutora Eva Delgado Martins, ao Sr. Dr. Ricardo Simões, ao Sr. Dr. Juiz Eurico Reis e ao Sr. Dr. Juiz Joaquim Manuel Silva. Também gostaria ainda de deixar um agradecimento à Catarina Mata, nossa moderadora hoje e também coordenadora do Departamento de Eventos, bem como ao Departamento de Eventos, Comunicação e Gráfica, que se uniram para desenvolver o trabalho que era necessário para que esta palestra acontecesse. E como um bom evento começa pelos seus oradores, estou certa de que com um painel desta qualidade sairemos deste evento muito mais esclarecidos sobre o tema da igualdade parental e muito mais conscientes sobre a relevância que a igualdade de género tem nesta matéria. Obrigada. Muito obrigada, Sofia. É verdade, foi mesmo um trabalho de equipa, precisávamos de concretizá-lo todos juntos. Eu também agradeço muito a todos os outros departamentos, tanto a ti, por termos tido esta iniciativa em primeiro lugar. Vamos então começar com o nosso painel. Vamos começar com a professora doutora Eva Delgado Martins, doutorada em Psicologia Educacional pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada e pela Universidade Nova de Lisboa, mediadora de resolução de conflitos formada pelo Center of International Conflict Resolution pela Columbia University em Nova Iorque, exerceu funções de docente no Instituto Superior de Psicologia Aplicada durante 12 anos, é autora de 2 livros, Casa de Pais, Escola de Filhos, Edições Horizonte e Conversas com Pais, de Edições Caminho, tendo atualmente uma crónica mensal no jornal O Público. De momento é assessora técnica externa do Tribunal de Família e Menores de Mafra e há 23 anos que desenvolve prática clínica em contexto privado, terapia familiar, acompanhamento individual, em grupo, em contexto do meio natural das crianças, jovens e pais, e é especializada em intervenção terapêutica na transformação construtiva de conflitos parentais. Dou-lhe então a palavra, doutora Eva, basta aceitar ligar o microfone. E dou-lhe então a palavra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Gostaria, antes de mais, de agradecer este amável convite que me foi feito pelo E4C, da Universidade Católica de Lisboa, na pessoa da Presidente Sofia Monteiro e da Catarina Mata, e dizer que para mim é um enorme prazer fazer parte deste debate sobre a igualdade parental. O meu trabalho com as crianças já vem há 30 anos, é verdade que iniciei como educadora e depois comecei na área da psicologia e o meu foco foi sempre uma intervenção direta com as crianças e pelo bem-estar, a felicidade e os direitos destas crianças. Há uma questão que eu julgo que é muito importante e é que todas estas crianças têm direitos, não é?
E um dos direitos que eu acho mais importante é ter direito a ter um pai e uma mãe na sua vida. E o que é ter um pai e uma mãe na sua vida? É alguém que está no seu dia a dia, que está nas suas rotinas. É aquele que manda ao fim do dia, ou pede para ao fim do dia lavar os dentes, mesmo que eles não queiram. É aquele que lê uma história à noite e dar um beijo de boa noite, e no dia seguinte acorda o filho e leva à escola e faz os trabalhos de casa, e ouve o filho chorar quando vem da escola e um amigo não quer brincar com ele, e ouve o filho rir quando tem um novo amigo, e isto é que é o dia a dia da parentalidade. É muito difícil pensar-se que alguém pode ser pai sendo visitado pelos filhos, as visitas, a que chamamos visitas. As visitas, ser pai de sexta a domingo, não é ser pai, não é ser mãe, as visitas deviam ser para os avós, para os tios, para todas essas pessoas que também fazem parte da família das crianças, mas não são os pais. E é nesse sentido que eu acho importante esta questão da residência alternada. Muitas vezes, quando começamos a falar em residência alternada, este debate é logo parado com as questões dos pais maltratantes, dos pais que maltratam os filhos. Certamente que essas questões, tanto no divórcio como durante o casamento, são questões que têm que ser vistas e têm que ser trabalhadas, e temos que observar e avaliar em que é que esses pais estão a fazer de bem para os filhos ou de mal para os filhos, e até podemos fazer programas de competências parentais para a melhoria dessas situações. Portanto, quando eu falo em residência alternada, falo no sentido que existe uma parentalidade como existia também durante o casamento, e eu acho que isso é que é muito importante, durante o casamento, e nós que somos psicólogos que trabalhamos no terreno e que trabalhamos no dia a dia com as famílias, sabemos que durante o casamento também existem conflitos parentais. Durante o casamento também existem pais que não têm o mesmo estilo educativo, não têm a mesma maneira de pensar. Por isso é que a tarefa de educar é uma das tarefas mais difíceis para nós pais e para todos. É verdade que depois, quando existe o divórcio, e muitas vezes o divórcio resulta porque o casamento não funcionou, não é? Em princípio é a maior questão. Muitas vezes está-se a resolver assuntos do casamento e do casal conjugal durante o casamento, e o foco não é as crianças, é a resolução daquela situação. E, portanto, quando os pais, durante o casamento, têm filhos, não há ninguém que faz planos de regulação das responsabilidades parentais, como é que vai ser durante o casamento, ou quando os filhos nascem, quando vêm para casa, não há ninguém que vá ver a qualidade destes pais antes de trazer os filhos da maternidade. Portanto, há aqui uma série de coisas que nós também temos que ter uma visão um bocadinho às vezes diferente, e custa-me um pouco às vezes esta avaliação que se faz da parentalidade, que não é feita muitas vezes durante o casamento. Acho que devemos sempre ver que isto não é uma questão política, isto é uma questão dos direitos das crianças, de ter pai e mãe, e felizmente temos muitas evidências científicas de estudos longitudinais, que isto quer dizer que seguiram as crianças durante bastante tempo e foram vendo quais eram as vantagens de uma residência alternada e de uma residência única, e existem várias evidências, entre elas as ligações são mais fortes e duradouras entre o pai e os filhos e entre a mãe e os filhos. Existem desempenhos significativamente melhores a nível emocional, físico, cognitivo destas crianças. Uma outra questão que também é bastante importante é que a relação com os amigos e a família, porque o divórcio, quando se fala, não devemos só fazer o foco no pai e na mãe, porque todos estes pais e mães têm uma família, e estas crianças têm um avô, uma avó, um tio e uma tia, e que muitas vezes, quando se fica
a viver só com um, perde-se uma família que a criança tem e que também não deve perder. Portanto, isto muitas vezes não é só uma questão de parentalidade, mas é uma questão de família alargada que muitas vezes é perdida. Estas evidências também mostram que quando existe a residência alternada, previne também aqui a violência familiar e diminui em muito a ansiedade e a depressão, a autoconfiança e a autoestima destas crianças. Como eu estava como eu estava a dizer, ainda em voz off aqui com o Dr. Eurico, muitas vezes até existe a decisão escrita que vai haver residência alternada, e eu já estou aqui na questão da residência alternada, mas nem sempre as coisas escritas depois na prática funcionam. E, portanto, eu acho que aqui é muito importante haver um apoio a pôr em prática as decisões, para que as coisas resultem, para prevenir os incumprimentos, não é? Porque quando começa a haver incumprimentos, já estamos outra vez num conflito, não é? E para evitar o conflito e para evitar os incumprimentos, pode haver um trabalho de prevenção. Quando se decide uma medida, existe um apoio. Mas estes apoios têm que ser, da minha opinião, e por a minha experiência acho que funciona de uma forma melhor, é um apoio direto à criança no seu dia-a-dia. O que é que isto quer dizer? Quando é que existe, às vezes, as dificuldades? É quando existe o ir para a casa da mãe, o ir para a casa do pai, ou vai com quem, fica com quem, e alguém, e esse alguém deve ser um profissional que acompanha esta medida, esta decisão, não é? Porque o ideal seria que fossem os pais de uma forma amigável a resolver isto e não precisássemos dos tribunais, porque os tribunais vão sobrepor-se aos pais, não é? E eu sei que temos aqui 2 juízes, mas o meu conselho é sempre: façam tudo para não chegar ao tribunal, resolvam, decidam, pronto. E desta forma eu julgo que é muito importante um apoio à parentalidade e um apoio às competências. Se existe uma das partes que não está a fazer aquilo que seria ideal, podemos dar competências. Nós acreditamos que existe mudança das competências parentais para melhoria, porque estas crianças muitas vezes ficam envolvidas nestes conflitos parentais e, em vez de estarem a viver a infância, estão a viver a conflitualidade dos pais e a assumir as dores dos seus pais, não é? E estas crianças precisam de brincar, de ter outras questões que são muito mais importantes do que estar aqui a sofrer estas situações. E, portanto, neste sentido, tem que haver especialização nesta área de intervenção, tem que haver mediação, também estávamos a falar há bocado, a mediação é fundamental, mediar os conflitos, mas no dia-a-dia. E é muito necessário estar no dia-a-dia destas famílias e perceber quais são as dificuldades que cada uma delas tem para se resolver. Não é para avaliar, não é para escrever um relatório a dizer que está mal, é para alterar o que está mal. Porque escrever e não dar estratégias, dizer este pai não está a fazer bem, esta mãe não está a fazer bem, muito bem, e agora o que é que a gente faz com isto? Portanto, eu acho que o passo importante é qual é a estratégia que nós temos que utilizar para a mudança desse comportamento. E, portanto, a estratégia tem que ser feita no contexto da família, no apoio direto à família, porque eu também só acredito que haja mudança com suporte, porque é muito difícil mudar por um plano teórico ou por um plano escrito. Portanto, este apoio direto às famílias é muito importante e principalmente um apoio direto a estas crianças, a poder serem os profissionais a ajudar, porque muitas vezes são estas crianças que têm o papel aqui dos profissionais de ter que resolver e ter que andar aqui num vai e vem de resolução de situações. E, portanto, temos que deixar as crianças de fora nesta situação e resolver as situações que deem a oportunidade a estas crianças
de ter o pai e a mãe nas suas vidas, porque os pais, quando se decidem divorciar, felizmente já existem alguns pais que pedem apoio e pensam, às vezes pedem antes de pensar que se querem divorciar, pedem apoio para a resolução do casamento, e depois muitas vezes esse casamento não funciona, e aí, já que não existiu um bom casamento, pode existir um bom divórcio. E um bom divórcio é existir aqui um pensar quais vão ser as estratégias que se vai ter para que as coisas corram bem, para que exista uma solução amigável e que não seja necessário entrar aqui em conflito que vai levar aqui a ser muito doloroso, porque nós sabemos que o primeiro acontecimento mais doloroso na vida de uma criança é a morte do pai ou da mãe. O segundo acontecimento é o divórcio do pai e da mãe. E por muito que as pessoas digam, mas já tanta gente se divorcia, mas quando se divorcia o pai e a mãe daquela criança, é um acontecimento único, não é uma situação. Agora, se o divórcio, para além de ser uma situação dolorosa na vida de uma criança, é um divórcio conflituoso, é uma dor muito grande para estas crianças, e é este o trabalho que nós temos que fazer, de arranjar estratégias de evitar esta ansiedade e estas dificuldades e proteger as crianças destas situações, apoiar a família. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque eu acho que o debate vai ser muito importante e portanto, as questões que se vai colocar a isto que eu disse, acho que é mais importante do que falar mais. Muito obrigada, doutora Eva, pelo seu testemunho. É muito bom ouvir alguém que tem contacto com as famílias no dia-a-dia e essa experiência. E então vamos passar para o nosso segundo orador do painel, o Dr. Ricardo Simões, que é pai e é presidente da direção da Associação Portuguesa pela Igualdade Parental e dos Direitos dos Filhos. Portanto, vou ativar agora o seu som, basta aceitar. E dou-lhe então a palavra. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, estão-me a ouvir bem, certo? Ok. Quero agradecer desde já à Associação He4She da Universidade Católica e também por ter a coragem de fazer este tipo de debate, que nem sempre é fácil, porque, como eu irei falar aqui na minha intervenção, este tipo de debate ainda está sujeito a muitas resistências, mas que são resistências dos tempos históricos em que vivemos e das mudanças da sociedade portuguesa. Eu não vou voltar à discussão da residência alternada. Portanto, nós, a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental, andámos 3 anos a discutir a residência alternada. Eu próprio escrevi imensos artigos, desmontei uma série de mitos, desde o cada caso é um caso, desde a questão de primeiro tem-se que alterar isto ou tem-se que alterar aquilo. Portanto, não queria voltar a entrar novamente numa discussão que não foi feita da melhor forma. Mostrou-se, como a Eva já disse, mostrou-se deliberadamente uma forma política que se misturaram um conjunto de assuntos para se manter o status quo e, portanto, a minha intervenção é exatamente do macro, para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar hoje. Estas coisas, a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direito dos Filhos e os pais e mães que a compõem e todas as iniciativas que faz, seja a nossa associação ou outra, não aparece do nada. Portanto, nós não somos uns extraterrestres que aparecemos aqui, mas nós somos produtos da realidade social e histórica em que vivemos. E também fazendo já aqui uma ressalva, porque a pessoa em causa está online, portanto, a intervenção das melhores nesta área da igualdade de género em Portugal e que não é devidamente conhecida porque é efetivamente independente, ao contrário de muitas que se dizem especialistas, que é a Vanessa Cunha, e portanto eu faço já essa ressalva que o trabalho
que a minha intervenção a minha intervenção é sobre o trabalho que a Vanessa Cunha, do ICS, do Instituto de Ciências Sociais, tem feito ao longo destes anos todos. Portanto, eu vou-me recorrer aqui a algumas notas, porque vou falar de alguns números, porque fala-se muito, e especialmente na área do direito, estamos habituados ao achismo, portanto, porque efetivamente o direito não é uma ciência social, para mim não é uma ciência social, ciência humana, e portanto, como tal, todos podem ter opinião, independente do método que utilizam, e portanto, no nosso caso, que é a minha área da sociologia, nós não funcionamos assim e, portanto, temos que nos fundamentar com métodos e metodologias adequadas para tirarmos alguma conclusão. Portanto, indo ao concreto, quero dizer que Portugal é, de facto, um país sui generis, porque houve um processo de transformação social que se tem traduzido na afirmação no cuidado parental mais igualitário, e, portanto, por isso é que eu disse que a nossa associação não aparece do nada, não aparecemos no vácuo social, e Portugal é sui generis porque, inclusive, faz parte de um cluster europeu onde existe uma maior igualdade no trabalho de cuidar, relativamente à questão do cuidar, e mesmo no trabalho doméstico, ao contrário do que, mesmo em Portugal, ao contrário do que em Portugal se quer fazer crer, existe uma grande desigualdade, mas Portugal é dos países mais avançados nesta matéria, ou seja, existe menos desigualdade entre mulheres e homens na tarefa de cuidar e mesmo nas tarefas domésticas, para isso eu recorri-me ao trabalho da Sofia, da Vanessa Cunha. Quem tiver interesse pode ver, é um estudo sobre a divisão do género de trabalho na Europa, portanto compara 18 países, e Portugal está ao nível de países como a Dinamarca, a Suécia e a França. Portanto, nós fazemos parte deste cluster. Mas lá vamos, porque é que isto é assim, não é? Dando aqui alguns dados que eu vou-me socorrer, a diferença, por exemplo, do trabalho de cuidar entre mulheres e homens na família, em Portugal é apenas 2,4 horas por semana. Nós somos o melhor país nesta matéria relativamente a isto, ou seja, que temos menos desigualdade. Portanto, aquela ideia que, por exemplo, toda a discussão da residência alternada foi feita, que havia muita desigualdade. Não, há desigualdade, ninguém está aqui a negar isso, mas existe, somos, entre 18 países, somos aqueles que temos menos desigualdade. Somos o primeiro, de acordo com estes dados, e podem recorrer ao estudo da Vanessa Cunha e da Susana Atalaia. Depois, nas tarefas domésticas, já não estamos assim tão bem, e essa é uma diferença. A diferença entre os homens e as mulheres já atinge 8,9 horas por semana, e aí somos o 8º melhor, e mesmo assim abaixo da média europeia, que é 9,3 horas por semana. Mas porquê Portugal, não é? Se Espanha, que é já aqui ao lado e que podemos dizer que tinha alguma afinidade cultural connosco, tem, por exemplo, a diferença nas tarefas de cuidar entre mulheres e homens, 17,5 horas por semana de diferença, e em termos das tarefas domésticas, 12,3 horas por semana. Portanto, reparem, Portugal tem 2,4 de diferença, a Espanha tem 17,5. Relativamente às tarefas domésticas, Portugal tem 8,9 e a Espanha tem 12,3. E a pergunta que se levanta é porquê? Não é? Porque é que nós somos mais parecidos com os dinamarqueses, com os suecos e com os franceses do que somos com os espanhóis? Não é? E das muitas conversas, não só... Por isso é que eu acho que o diálogo com a academia é fundamental, e, portanto, a minha atividade enquanto ativista tem uma ligação muito próxima com a academia, e a academia séria, porque, de facto, há partes da academia que não são sérias, não é sério, temos que ser isso, mas nesse diálogo constante há uma coisa que nós temos que reconhecer, que tem a ver com uma transformação social singular, que tem a ver com a história de Portugal, que é o 25 de Abril. O 25 de Abril não foi, aliás, começou como um golpe de Estado, podemos dizer assim, mas efetivamente traduziu-se numa revolução social.
Se nós olharmos aqui para a Espanha, não houve efetivamente essa revolução social, houve uma transição de poder e as estruturas do franquismo mantiveram-se em grande parte. Em Portugal isso não aconteceu. Ou seja, os valores do 25 de Abril, da igualdade, da democracia, foram aos poucos sendo interiorizados pelas famílias portuguesas. E a atual realidade, que é das novas gerações, não foi aquela que fez o 25 de Abril, mas são os seus filhos, como eu e outros mais novos, começaram a refletir nas suas práticas parentais e nas suas dinâmicas parentais estes valores do 25 de Abril. E por isso é que nós chegámos a este ponto onde um conjunto de pessoas, em termos de ativismo, encontra uma contradição e quer superá-la. Ou seja, apesar de, podemos dizer que em Espanha, por exemplo, as percentagens em determinadas zonas de residência alternada, porque eles também são um país maior, são bastante elevadas, ou seja, por exemplo, somos à Catalunha, temos percentagens na ordem dos 50%, e não estou a falar das decisões, apenas das decisões do tribunal, mas na ordem dos 50% de partilha dos cuidados à criança. Assim, e nós, olhando para a sociedade portuguesa, nós podemos observar dados muito concretos sobre isso. Basta olharmos para o crescimento sustentado das licenças parentais, em particular a licença parental obrigatória para o pai. Tem havido um crescimento sustentado, e mesmo nas partilhadas, nas licenças partilhadas, nos últimos anos tem havido um aumento constante de 4%, e de acordo com também a sondagem da NetSonda, onde aponta para 20% dos pais e mães separados têm as crianças em residência alternada, o que, se compararmos com os dados da Direção-Geral de Políticas de Justiça de 2006, apontava apenas para 3%. Portanto, em muito pouco tempo, Portugal fez este caminho de uma maior partilha, ou seja, esta é a realidade social. Mas, agora vamos ao mas, não é? Porque temos que ir ao mas. Portanto, esta realidade foi feita à custa de muitos sacrifícios e muitos obstáculos e resistências que ainda hoje temos. E temos claramente, por exemplo, se olharmos para o inquérito da NetSonda, vê-se claramente onde é que se encontram essas resistências, onde, por exemplo, as classes etárias mais velhas têm maiores resistências à partilha, enquanto as mais novas não o têm. Mas devemos refletir, em termos da nossa sociedade, outros tipos de resistência, que é a questão das empresas. Ou seja, nós não podemos olhar para a família também de uma forma individualizada, separada do resto. A principal resistência vem das empresas, e isso temos que ver, ou seja, as empresas ainda estão fortemente imbuídas de estereotipos de género, e especialmente no exercício da parentalidade por parte dos homens. Por exemplo, as empresas, quando contratam uma mulher, já existe uma expectativa de que, se ela engravidar, a empresa vai ficar vários meses sem essa trabalhadora. O mesmo acontece com os homens. Não existe essa expectativa, se ele tiver um filho, ir dar apoio ao cuidar do seu filho. Portanto, não existe essa expectativa. Portanto, as próprias empresas não estão adaptadas a uma realidade que é cada vez mais crescente nas famílias portuguesas, que é esta questão do cuidar de forma mais igualitária. E faz com que, inclusive, exista maior valorização por parte das funções nas empresas por parte dos homens relativamente às mulheres. Porque se houvesse a expectativa de que um homem, quando tem um filho, tem que ficar também meses fora da empresa, aí estaria a mulher em pé de igualdade no exercício das suas funções na empresa. Assim, as transformações sociais no seio familiar chocam com os comportamentos de género que são esperados nas empresas, criando uma contradição que necessita, de facto, de ser superada. E como é que nós, para terminar, eu acho que já estou num tempo ainda, como é que nós podemos superar esta contradição entre uma prática cada vez mais crescente
da partilha dos cuidados, não só dos cuidados às crianças por parte de pais e mães, mas também das tarefas domésticas. Portanto, é um processo. Nunca ninguém espera que de um dia para o outro, aliás, às vezes faz-me um bocadinho de confusão nesta questão da igualdade de género, que se parece que quer que as coisas de um dia para o outro mudem. Não mudam de um dia para o outro, são coisas muito lentas e mais ainda na família são muito lentas. Mas Portugal, de facto, é um país sui generis e consegue fazer alterações muito significativas a nível social em muito pouco tempo. Mas como é que nós os podemos superar? Por um lado, por via da família, ou seja, com práticas de estímulo à partilha, maior partilha, garantindo assim os direitos das crianças. Portanto, os direitos das crianças são garantidos com maior partilha dos cuidados às próprias crianças, seja, por exemplo, as políticas de licença parental. Por exemplo, falava-se muito da questão da imposição da residência alternada, mas as licenças parentais é uma política pública que impõe o exercício obrigatório relativamente aos pais portanto, de um conjunto de dias. E ainda bem que o faz, ou seja, porque tem toda a política pública ideológica e nós apontamos, através do Estado democrático, um caminho. E, neste caso, temos as licenças parentais, por exemplo, e a residência alternada seria uma outra política, digamos, num outro ciclo de vida das pessoas. As licenças parentais têm a ver com a entrada na parentalidade e a questão da residência alternada num ciclo de vida que tem a ver com o divórcio e a criação de novas famílias, por exemplo. Mas ainda nesta área da família podemos falar, que é todos os anos vem à baila relativamente ao Orçamento de Estado, por exemplo, a questão das creches gratuitas e outro tipo de apoios às crianças. Ou seja, temos por um lado, podemos superar esta contradição, por um lado, por via da família, e por outro lado, temos que efetivamente trabalhar muito mais, na área da cultura e práticas das empresas, como, por exemplo, a questão da redução do horário de trabalho para todos, não só na função pública, portanto, mas a questão da redução do horário de trabalho, portanto, uma questão de direitos laborais, a não discriminação de homens e mulheres no exercício da parentalidade, como eu já referi anteriormente, entre muitas outras medidas que, como já estou no tempo, não vou falar. Assim, em cima do tempo. Assim mesmo, a última frase, para mim e para a nossa associação, a igualdade entre homens e mulheres é inseparável da igualdade parental. Obrigado. Muito obrigada pelo seu testemunho, por dados concretos, que é tão bom ouvir, e esta questão também das licenças paternais, que são muito importantes. Eu queria só, antes de passar para a próxima, avisar que nós não sabíamos, mas tínhamos um limite de pessoas, que eram 100 pessoas, e atingimos o nosso limite. Portanto, como alternativa, se souberem alguém que queira assistir e não esteja a conseguir entrar, abrimos um live no Instagram, portanto, está tudo a ser transmitido também pelo nosso Instagram no E4She UCP. Portanto, qualquer coisa podem também, se souberem alguém que não esteja a conseguir aceder, podem assistir lá, mas é bom sinal termos a chegar ao nosso limite, quer dizer que há muita gente interessada no assunto. Dito isto, também já temos muitas perguntas a serem postas, vamos então passar para a segunda parte da nossa palestra, testemunho de 2 juízes, e vamos começar com o Sr. Dr. Juiz Joaquim Manuel da Silva, licenciado em Filosofia e em Direito, mestre de Ciências Jurídicas Civilísticas com a dissertação A Família das Crianças da Separação dos Pais, a Guarda Compartilhada, o Conflito e o Abandono Parental. Está a efetuar a preparação de um relatório para a admissão como doutorando, investigação para a dispensa da parte curricular com a tese Justiça Restaurativa na Jurisdição da Família e Crianças. Começou por ser professor no ensino secundário na disciplina de Filosofia, depois advogado e agora, desde 1999, juiz de Direito na área especializada de Família e Menores, colocado no Juízo de Família e Menores de Mafra, na comarca de Lisboa Oeste. Orador nos últimos 6 anos em conferências, particularmente nas áreas de tutelar educativa, promoção e proteção das responsabilidades parentais, designadamente sob a guarda partilhada. Co-organizador e palestrante em 2 congressos de Justiça Restaurativa da Família e Menores, realizados no Palácio Nacional de Mafra. Ambos os eventos tiveram mais de 500 participantes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E
dou-lhe então a palavra, Dr. Joaquim, para partilhar connosco o seu testemunho. Obrigado, doutora Catarina. Quero agradecer o convite que me foi formulado e cumprimentar a todos os presentes. O que é que eu tenho a dizer? Esta área da família é uma área que a mim sempre me apaixonou. Mas sempre senti, do ponto de vista do sistema, que o sistema não trabalhava bem estas matérias, isto é, nós sempre, todos, quem está na área da família, sente que não temos meios suficientes. Isto foi o meu primeiro sentimento. A minha grande preocupação foi, ao longo do tempo, foi procurar soluções diferenciadas que tornassem a minha atividade mais eficaz. Isto é, agora, é preciso saber qual era a atividade que era eficaz, não é? Porque não é regular as responsabilidades parentais que é ser eficaz. Acordos a gente arranca muitos, é fácil arrancar acordos. O problema é o outro, não é? O problema é que esta área é uma área interdisciplinar, claramente interdisciplinar, o direito mexe muito pouco com isto. E quando nós precisamos de ter outros conhecimentos que não o direito, porque a verdade é que o direito aqui são conceitos indeterminados, a própria jurisdição voluntária do ponto de vista processual é super aberta. E, portanto, eu preciso ter outros conhecimentos para ter horizonte e para saber mexer nisto. Esta é que é a questão. E, de facto, é preciso também perceber por exemplo, qual é a mecânica do desenvolvimento de uma criança. Quanto tempo é que um ser humano demora a crescer, 25 anos, os efeitos que tem o stress, os tipos de emoções básicas que existem, que só existem 2, como é que eles são criados, como é que podem ser alterados, de onde é que vem o comportamento, para que eu possa mexer nisso, porque arranca acordos, só que depois os paradigmas comportamentais dos pais, que vêm normalmente da conjugalidade, vêm para a parentalidade, isto é, seja lá qual for o regime, se os pais estiverem em conflito e se não for trabalhado, e estamos a falar numa regra muito, muito elevada, isso tem a ver também, para além dos efeitos que a doutora Eva referiu na própria criança em relação ao divórcio, também tem a ver com os efeitos super nefastos que tem em termos emocionais, a separação no adulto, portanto no pai e na mãe, e a forma como isso marca todo o aspecto emocional das amígdalas e, portanto, a forma como gera ressentimentos, que vai depois trazer tudo isso para o comportamento parental, e depois em cima dele vêm mais elementos negativos, isto é, estas pessoas vão entrar em zonas de inconsciente permanentemente em conflito, e nós assistimos isso nos processos com incumprimentos, alterações. Quer dizer, às vezes nem há letras, porque aquilo vai ser, os apelos vão tendo letras, e já nem há letras para fazer isto, quer dizer. O que se sente é que nós até podemos arrancar acordos, mas depois vemos que a criança está no meio de uma zona de estresse absolutamente inacreditável, e depois o que é que se assiste nos tribunais? Assiste nos tribunais, 10 anos depois, miúdos a entrar na adolescência com problemas graves de saúde mental, com suicídios como eu já tive, com doenças mentais, com problemas gravíssimos do ponto de vista comportamental, drogas, etc, etc. E nós formos estudar aquilo, isso foi uma coisa que eu fui fazendo ao longo dos anos, e eu estou na família, só a fazer família desde 2005, primeiro em Loures, depois em Sintra, tudo com marcas pesadas, e agora Mafra, que também é pesada, porque sou o único juiz e temos cerca de 81.000 pessoas, com muitos casais jovens, portanto temos muito trabalho. Eu tenho mais trabalho que os meus colegas de Sintra, que são 6 para a população do Conselho de Sintra, mas, quer dizer, todo este trabalho é preciso saber mexer nisto, como é que nós podemos alterar isto, não é? E foi ao longo desse tempo que eu fui procurando fazer coisas diferentes, porque o modelo de assessoria pela Segurança Social é absolutamente ineficaz, é escrito. E é completamente escrito, as pessoas não fazem mais nada que fazer copy-paste, e é muito confortável os juízes preferirem decisões com base naquelas informações, que muitas delas são super injustas, porque não é para os técnicos, é porque eles não têm tempo para ir ao campo, eles não têm tempo para estar com os pais, eles não têm tempo para falar com as escolas, etc, etc. Isto é, o trabalho é um trabalho que eu sentia absolutamente ineficaz e sem interesse para as crianças, daí que eu tivesse feito, enfim, talvez pela minha formação filosófica, incursões fortíssimas, acho eu, e alterou muito as minhas práticas na área interdisciplinar, e criei uma equipa externa, defini um protocolo de intervenção
que hoje está muito sustentado na lei de 2015 do regime tutelar cível, já lá está, mas eu já fazia isso na OTM, que no fundo faz com que eu tenha pessoas no início no conflito e a maioria dos casais no fim não têm conflito. E de facto eu sou o juiz, não tenho dúvidas que fixa mais residências alternadas. Eu tenho 50%, estava a ver as minhas estatísticas há pouco, 50% de residências alternadas. E o que é curioso é que a residência alternada é fixada no conflito. E ela é fixada no conflito como meio de resolver o problema. Portanto, há muitos níveis de conflito, mas muitos dos conflitos que temos nos tribunais também eles são ampliados para se conseguir um determinado objetivo. E mais do que isso, portanto, se eu tiver ali pais que se dão muito bem e se definem no circuito da vida deles que querem uma residência exclusiva, não sou eu posso até falar sobre os estudos, sobre a necessidade da criança ter tempos suficientes com o pai e com a mãe, sobre os efeitos do abandono, que é uma criança que só visita um pai ou só visita uma mãe, normalmente o pai, mas também acontece com mães, sentir esse abandono e sentir que o pai não está o suficiente, ou a mãe o suficiente com ela, e isso ter efeitos na sua autoestima e outro tipo de problemas. Posso falar sobre isso, posso transmitir conhecimentos e até transmito. Mas se eles me disserem a mim se dão bem, se me disserem a mim que a vida deles vai ser feita assim, eu, para mim, fixo, e já entramos na zona da autonomia das famílias, e se eles são amigos, quer dizer o quê? Quer dizer que eles formam um sistema. Eles próprios construíram a família parental. É isto que a criança necessita. A criança necessita que o pai valide a mãe do ponto de vista emocional e a mãe valide o pai do ponto de vista emocional. Senão a criança anda entre casa de inimigo e casa de inimigo. E, portanto, este é que é o problema grave. E se os tribunais apenas apreciam ou tiram fotografias e depois decidem em cima disso, meus amigos, não estamos a fazer nada às famílias. Porque o problema vai se perpetuar, vai continuar a haver problemas. Como vocês sabem, eu sou muito atacado, não é? Também, portanto, e de que maneira, mas o que é curioso é que eu tenho 50% de residências alternadas. Se eu sou tão visionado, vocês acham que num concelho como o meu, que é essencialmente rural, tem uma expressão rural enorme, se tem 50% de residências alternadas, se houvessem problemas, estavam aí na comunicação social. Não é que não há problema. Existe um estigma em relação à residência alternada. E o estigma, para mim, também era, porque eu, em 2005, não fixava nem por acordo. Nem por acordo. E o meu livro, a minha tese de mestrado, que depois está num livro da Petroni, que é A Família das Crianças e a Separação dos Pais, conta essa história. Só que depois os casos mostram coisas verdadeiramente inacreditáveis, quer dizer, como é que as crianças que estão em residência alternada e com conflito à saída da conjugalidade têm melhor nível de desenvolvimento do que as crianças têm em residência exclusiva com quadros de conflito. Porquê? Porque realmente a residência alternada acabava por ser um veículo para diminuir o conflito. E isso tinha uma razão óbvia. Os pais amam os filhos, como nós amamos os nossos, quem tem filhos, e, portanto, o sentido de proteção que têm fazem com que ele diminua o conflito. E é no conflito que está o problema, não é no regime. E, portanto, os tribunais têm que se preocupar é com a saúde mental das crianças e deixar aquela família, ou reconstruir aquela estrutura, de forma a que, para além dos direitos dos pais, que estas coisas dos direitos dos pais fica um pouco... Não gosto muito da expressão, eu gosto mais dos direitos das crianças a terem pai e mãe, mas mais do que terem pai e mãe, terem família, independentemente da separação conjugal. E se terem família é a atitude comportamental do pai com a mãe. Não é só a relação individual com o pai e com a mãe. É que por força da vinculação, esta criança vai rejeitar quem o pai rejeita e vai rejeitar quem a mãe rejeita. Ora, se a mãe rejeita o pai, a criança tende a rejeitar o pai ou tende a ter dificuldades com o pai. E a mesma coisa do pai em relação à mãe. Sendo esta a zona de base segura, onde ela parte para explorar, e esse é o fator de desenvolvimento, por exemplo, do cérebro, é uma exploração criativa à volta da alegria, se ela já parte deste sistema estressada, porque ali está uma grande guerra, e o pai está permanentemente a colapsar que a mãe é má, e a mãe está a colapsar que o pai é mau, esta criança sai dali com medo. Medo implica paralisação do desenvolvimento.
E isto vê-se, os chamadas feridas invisíveis, vê-se 10, 15 anos depois. Este é que é o problema. O que é a surpresa grande no meu modelo? A primeira coisa que eu me apercebi é que se eu me separasse em 2005, eu cometeria a maioria dos erros das pessoas que estão à minha frente. Porquê? Também não conhecia. Este facto de ser pai é fácil quando se está casado com a mãe. Não custa nada, a gente nem percebe que a conjugalidade ou a relação entre o pai e a mãe gera base segura e gera validação na representação que a criança tem do pai e da representação que a mãe tem que a mãe tem do pai. Quando isto acaba, e a separação é um momento dramático, o facto dos pais ficarem em conflito é um permanente rejeitar do pai e da mãe. E hoje sabemos coisas que do ponto de vista da ciência ainda me deixam mais preocupado. Não nos podemos esquecer que nós estamos num mundo separativista. Podíamos estar aqui a falar sobre isto, num mundo cartesiano, etc. Mas hoje a física quântica mostra que todos estamos entrelaçados, e mais nós com os filhos, por uma razão muito simples. É que eles têm a nossa carga genética toda, têm os genes, têm 23 cromossomas em cada uma das suas 50 trilhões de células. E quando um pai rejeita uma mãe, na prática está a rejeitar um filho, porque ela tem lá a mãe dentro. E quando o pai rejeita a mãe, também está a rejeitar o filho. E a ideia de separatividade faz com que estas pessoas achem que podem ser pai sem mãe e mãe sem pai, e o facto de não gostar da mãe não afeta o filho. Isto é um erro profundo. E isto é preciso ser explicado ao pai e à mãe, para que eles depois usem o amor que têm pelos filhos para alterar o seu comportamento. Portanto, no meu protocolo, o meu objetivo é transmitir conhecimentos que mexam com as convicções que eles têm para estarem a agir daquela maneira. E depois disso, se aquilo não é suficiente, e muitas vezes não é suficiente, então ter equipas que realmente estão junto das pessoas, ou a tratar o conflito, colocá-los em terapias familiares, parentais, de forma a que eles comecem a ter emoções positivas que vão calar as negativas e vão alterar definitivamente o comportamento deles. E o exemplo que nós temos em Mafra é inquestionável. Mas isto é inquestionável. Eu faço tão poucos julgamentos, mas não é por fazer julgamentos, eu já fazia poucos em Louras. Eu faço julgamentos, poucos julgamentos, porque eu altero realmente a relação dos pais. E eles passam de inimigos, muitos deles, muitos, a amigos. Este trabalho é um trabalho que é diferente do que eu fazia em 2005, completamente. Mas é um trabalho que está centrado em conhecimentos científicos e pronto, e é verdade que a prática vai revelando que estamos no bom caminho. A justiça não está preparada para isto. A justiça está preparada para tirar fotografias e julgar. Não está preparada para fazer uma intervenção junto das pessoas. Nós temos, a doutora Eva pertence à minha equipa externa, tenho mais 4 ou 5 pessoas que também são da equipa externa, que eu nomeio para cada um dos processos, e nós temos casos que são absolutamente inacreditáveis. Nós temos um caso de um Leandro, que é uma coisa absolutamente, nós ficamos loucos quando vimos a alteração do que fizemos naquela estrutura de um miúdo que estava em abandono escolar, de um miúdo que estava a sofrer de bullying, obeso, com problemas da área da psiquiatria, da pedopsiquiatria, e nós transformamos este miúdo atualmente com aluno de 4 e 5. Nunca mais faltou à escola. Pessoas pobres. No entanto, essa intervenção de proximidade faz toda a diferença. Agora é preciso saber como é que eu mexo nisto, e a justiça não está preparada nos seus conhecimentos, os juízes não estão preparados, os procuradores não estão preparados, e existem as resistências do próprio sistema, que eu sou vítima disso, como é lógico, não é? Mas não faz mal, eu continuo. Porque o que interessa são as pessoas e as crianças, e só ajudando as famílias, só utilizando tudo o que eu tenho no meu Conselho de Mafra, a nível político e a nível de respostas sociais políticas, a nível desportivos, etc., trazer isso tudo, como nós estamos a tentar fazer, e já fazemos muito, para as famílias, através do tribunal, com essa interligação com tudo o que está instalado, isto é uma coisa completamente diferente em termos de justiça, porque a justiça, o juiz está no seu gabinete, não é? Puramente no seu gabinete.
Aliás, eu costumo dizer a brincar que a mim acusavam, e esta coisa dos vídeos, das videoconferências deu no que deu, mas eu era o único juiz e eu era criticado por fazer videoconferências com pais, ou com crianças nunca fiz. Mas com pais fazia para todo lado e eu era criticado porque isso não estava previsto, era uma nulidade. Pois é, veio o Covid, agora toda a gente faz. Para vocês verem o nível de resistência que o sistema tem e as dificuldades que é inovar e reformar. Esta área da família tem que terminar, para terminar, exijo isto, exige mais conhecimentos interdisciplinares e uma outra visão, porque esta área da família é uma área que não tem a ver com julgamentos civis ou mesmo criminais. E mesmo na área criminal, a justiça restaurativa é ali que começa. E toda a gente fala em justiça restaurativa como uma grande revolução em relação à justiça contenciosa, para dizer que nós temos que ser sistémicos e não podemos ser separativistas. A ideia de que o pai tem direito a ter os filhos, a mãe tem direito a ter os filhos, mas eles não têm, de facto, a obrigação de se darem bem e de criar um sistema. Quem pensa assim está a deixar as crianças como objeto do processo e da luta e, no fundo, a desprotegê-la. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Joaquim. Foi muito bom ouvi-lo. Um grande prazer ouvi-lo, como sempre. E é ótimo 16 ter... minutos. Perfeito. E é ótimo ter esta visão das como é que são as coisas na realidade e não levantar só problemas, mas sim como faz arranjar soluções para os problemas. E acho muito refrescante. Muito obrigada. Vamos então passar para o nosso último, mas não menos importante, orador do painel, o Sr. Dr. Juiz Eurico Reis, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tomou posse como auditor de Justiça no Centro de Estudos Judiciários desde setembro de 2001 e é juiz desembargador na primeira secção cível do Tribunal da Relação de Lisboa. Foi, por nomeação da Assembleia da República, membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida até à sua admissão voluntária na sequência de um acórdão do Tribunal Constitucional datado de 24 de abril de 2018 e tem sido um público defensor da aprovação das medidas legislativas, favorecendo a legislação da gestação de substituição e inseminação post-mortem, bem como da aplicação das técnicas de procriação medicamente assistida a casais lésbicas, incluindo a também já aprovada durante a sua presidência no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, técnica de fertilização recíproca e as mulheres sem parceiro ou parceira. Ao longo de toda a sua vida profissional, sempre dedicou uma especial atenção às matérias de direito dos menores e da família, matérias quais são o tema desta palestra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vou então pedir que ligue o microfone e passo-lhe então a palavra. Creio que já liguei, estão-me a ouvir. Já. Estamos a ouvir. Agora só para esclarecer, enfim, o Ortega y Gasset dizia que cada ser humano é ele próprio e as suas circunstâncias. Portanto, eu licenciei-me em agosto de 1980 e em setembro de 1981 tomei posse como auditor de justiça e, portanto, sou juiz desde 29 de setembro de 1982, tomei posse em Cascais, onde tive competência em matéria de família e menores, enquanto juiz no Tribunal de Competência Genérica, e depois voltei a Cascais, depois de ter passado uns tempos na Madeira, onde novamente tinha competência genérica e portanto, pude apreciar casos em primeira instância de família e menores, e depois voltei a ter essa competência em 99, quando fui para o Tribunal da Relação de Évora, e depois em 2001, quando vim para Lisboa. Portanto, só há coisa de um ano é que não tenho competência nessa área. Já agora, também digo que na primeira instância e mesmo na relação, não, portanto, salto da cadeira. Mas também, como juiz civil, nunca fiz nenhum acidente de viação sem ir ao local. Portanto, há de facto maneiras diferentes de exercer a judicatura. O meu interesse, ser o último tem a vantagem de poder comentar aquilo que já foi dito antes pelos outros membros do painel. O meu interesse pela família de menores deriva de uma circunstância pessoal, novamente Ortega y Gasset. Eu tinha 8 anos quando os meus pais se separaram e, portanto, eu vou fazer este ano, no próximo mês, 64 anos,
Eu tinha 8 anos, portanto podem olhar para trás e ver que nessa altura, ao contrário do que acontece agora, não havia assim muitos pais separados. Depois, ainda por cima, os meus pais, como eram casados pela igreja, só se puderam divorciar por mútuo acordo depois do 25 de Abril, com a alteração da lei da concordata. Tive a fortuna de ter pais que se separaram por mútuo consentimento. E, portanto, não houve conflitos e eu pude ter uma infância saudável, não com guarda partilhada, porque nem o meu pai estava preparado para isso, mas com flexibilidade da convivência e enfim, em princípio, terei como é óbvio, as minhas manchas e as minhas feridas, mas felizmente acho que sou uma pessoa equilibrada. Enfim, queria começar por dizer uma coisa. É sempre... eu, por acaso, costumo dizer que o exercício do dever de julgar não é uma ciência, é uma arte. Mas eu não sou artista, sou artesão. Mas acho muito mal quando se questiona o conhecimento dos outros. Há um senhor chamado Leibniz, que era filósofo e matemático, e que viveu entre 1646 e 1716, do século XVIII, que demonstrou matematicamente e filosoficamente que não há certezas absolutas, mas apenas certezas probabilísticas. Portanto, quando alguma ciência se quer apresentar como mais científica, mais assertiva do que as outras, é melhor ter um bocado de cuidado. A humildade intelectual que decorre do conhecimento de que quanto mais sei que nada sei, é sempre a melhor forma de nós nos aproximarmos de qualquer problema. Sendo certo que quanto mais sei que nada sei, e com as certezas probabilísticas, nós conseguimos pôr, a humanidade conseguiu pôr seres humanos na Lua, conseguiu construir uma estação espacial, que está lá há não sei quantos anos, e estamos agora, a humanidade, a caminhar pela Marte. Portanto, certezas probabilísticas, mas enfim, com algum grau de certeza. Mas, portanto, a arte de julgar não é uma forma de conhecimento social, ética e cientificamente menor de qualquer uma das outras artes. Portanto, ponto já clarificado. Segundo ponto, do meu ponto de vista, sendo certo que, enfim, opiniões há muitas. O Vasco Santana, num filme, dizia que os chapéus há muitos. Aqui, opiniões há muitas. Mas para mim, os pais não têm direitos. Por alguma razão se alterou o poder paternal para responsabilidades parentais. Os pais não têm direitos relativamente aos seus filhos. Têm deveres funcionais. Este é o primeiro ponto de partida, sempre o tive na minha atividade relativamente a esta questão de tentar arranjar uma solução para o problema. E a questão é esta, quer dizer, não se arrancam acordos, os acordos não se arrancam. Os juízes, nesta área, família e menores, concordo completamente que o sistema judiciário e o sistema judicial não estão, nem a sociedade em si, na medida em que continua a tratar estes problemas sem alterar o sistema judicial e o sistema judiciário como devia, não estão preparados para isto. Mas o juiz, na área dos menores, família é diferente porque já são adultos, mas na área dos menores é acima de tudo um mediador. Tem que ir à procura do verdadeiro problema, ou seja, aquilo que gerou a conflitualidade, e eliminar esse problema. Não é arrancar. Porque, de facto, podem-se celebrar acordos homologados pelo tribunal. Mas depois, se os incumprimentos acabam com as letras do alfabeto, é porque não se chegou a um acordo no princípio. Porque se chegar a um acordo, efetivamente, ou seja, se as pessoas se pacificarem relativamente ao conflito e, digamos, passarem para a frente sem esse problema, aí sim existe acordo.
Senão, não existe a culpa. Quanto à questão de que cada caso é um caso, para mim, e foi isso que eu escrevi no comentário que apresentei à Assembleia da República, que era contrário à aprovação das várias propostas, enfim, acabou por ser aprovada aquela que, apesar de tudo, acho que é a menos perigosa. A norma que vale, e que felizmente continua em vigor, mas muito esquecida, é o artigo 987 do Código atualmente em vigor e que correspondia ao artigo 1410 do Código revogado em 2013 e que diz isto tão simplesmente. Nas providências a tomar, o Tribunal não está sujeito a critérios de legalidade estrita, devendo antes adotar em cada caso a solução que julgue mais conveniente e oportuna. A raiz, ou melhor, a base estruturante das sociedades ocidentais, isto não existe em todas as sociedades, é a de que cada ser humano é uma criatura única e irrepetível, dotada de inteligência, livre-arbítrio e de capacidade para, por si só, escolher livre e esclarecidamente a melhor maneira de dirigir a sua vida e de governar os seus bens. Os bens que... Esta é a base da nossa sociedade, a civilização ocidental. O que quer dizer que num casal existem dois seres humanos únicos e irrepetíveis, livres e tendencialmente esclarecidos. Depois existem as crianças que elas próprias também são seres humanos únicos e irrepetíveis. E elas sim voltam a existir dotadas de direitos. E o direito fundamental das crianças, sinceramente, não é ter um pai e uma mãe. Já lá vamos o que é isso do pai e mãe. E já agora, deixem-me dizer-vos uma coisa, estamos a esquecer que existem as famílias monoparentais, por acidente, ou por acaso, ou agora, em virtude das técnicas de PMA serem acessíveis às mulheres sem parceiro ou parceira. Já agora, portanto, esta expressão que foi cunhada no tempo em que eu estava no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, visa afastar aquela ideia, do ponto de vista muito limitativa, que é dizer a expressão das mulheres sós. Vale mais só que mal acompanhado, diz o povo, e cada um de nós pode ser um ser, deve ser, nem sempre somos, mas deve ser um ser completo por si só. Aliás, quando nós não somos, por nós próprios, pessoas completas, isso depois tem efeitos negativos no nosso relacionamento pelos outros. Portanto, são mulheres sem parceiro ou parceira, por opção voluntária, livre, esclarecida, à qual têm direito nos termos da Constituição e nos termos da percepção cultural e civilizacional dos chamados Estados de Direito, portanto, das democracias liberais. Depois, por outro lado, existem as famílias homossexuais. Portanto, é que a criança pode ter dois pais e duas mães. E não são menos família por isso. Nem em termos legais, porque a Constituição diz que temos direito para constituir a família, enfim, em liberdade. Portanto, não podemos violar princípios e direitos fundamentais, como seja o direito à igualdade e o direito ao respeito. Portanto, e é por isso é que não são válidas os casamentos, portanto, a poligamia e a poliandria. Portanto, poligamia quando um homem tem várias mulheres, poliandria quando uma mulher tem vários homens. Portanto, isso não é aceitável porque viola o princípio da igualdade e, do meu ponto de vista, viola também o dever de respeito. Mas existe mais família do que a família heterossexual. E, portanto, essas famílias também têm que ser consideradas quando estamos a discutir a regulação das responsabilidades parentais. Mas, voltando aos filhos, o que os filhos precisam essencialmente é de paz, sossego, tranquilidade, segurança, que lhes permitam desenvolver-se plenamente, ou seja, desenvolver ao máximo todas as suas potencialidades. Portanto, é aquela teoria, enfim, aquela ideia que vem na Bíblia. Eu sou ateu, mas sempre gostei de ler a Bíblia porque é um conjunto de experiências culturais da humanidade que é muito relevante e não pode ser descurado. Aliás, como os ditados populares, a sabedoria popular, é a mesma coisa. Não são saberes científicos, mas são saberes estatísticos. Representam a experiência acumulada de gerações. Portanto, a experiência acumulada de gerações, mesmo não sendo científica,
não pode ser deitada para o caixote de lixo. Mas quando a gente faz isso, dá sempre bom resultado. Portanto, é a teoria dos talentos. Portanto, se uma semente se atirar para a terra, floresce, se atirar para a pedra, não floresce, etc. Enfim, não vou agora, infelizmente, não vou gastar tempo com esta parábola das sementes, que é uma parábola extremamente interessante. Portanto, nós nascemos com potencialidades, com capacidades, que depois podem ou não ser desenvolvidas, consoante portanto, o ambiente social em que calhamos, se calhamos na terra ou na pedra. O que as crianças têm é direito a que lhes seja criado um ambiente em que elas possam desenvolver todas as suas potencialidades, todos os seus talentos. Portanto, e é isso, para quê? Para que depois eles próprios se desenvolvam de forma harmoniosa e, portanto, de uma forma psicológica e emocionalmente equilibrada, para poderem ser no futuro cidadãos úteis, ter uma integração social também ela harmoniosa, frutífera, reconfortante e tendencialmente feliz, porque nós também não, enfim, temos direito a buscar a nossa felicidade, que é sempre uma coisa um bocado subjetiva, mas de certeza absoluta é que não temos a obrigação de serem felizes. Portanto, isto é que é fundamental. Portanto, as crianças é que têm direito a isto. Os pais têm a obrigação, ou melhor, os progenitores, portanto, aquela noção ampla de família, porque a família é de facto a base da sociedade, só que não é a família patriarcal, nem é sequer a família heterossexual. É a família que consegue criar, a família emocional. É a família que consegue criar estas condições. Isso é que é a família. Portanto, aquela estrutura social que consegue dar isto aos filhos. Isto que eu disse há pouco. Isso é que é para mim a família, isso é que é importante. Portanto, os progenitores têm a obrigação de criar esta situação para os filhos. Portanto, não têm direitos, que fique muito claro. Para mim, eles não têm direitos, só têm obrigações. Porque, como dizia o António Gedeão, na fala do Homem Nascido, eu nem sequer fui ouvido no ato que nasci. Portanto, quem procria, cria obrigações. Portanto, a criança não foi ouvida no ato que nasceu. Portanto, está cá porque alguém fez algo, eu ia dizer quis, mas nem sempre é quis, mas alguém fez algo para que ela nascesse. E, portanto, esse nosso ato de procriar cria-nos, não direitos, mas obrigações, deveres funcionais. E que isso fique muito claro. Para mim isso é claríssimo, mas gostaria que as pessoas percebessem isso e, infelizmente, creio que toda esta discussão que existe à volta deste problema da guarda partilhada peca por não conhecer isto. A guarda partilhada é uma solução, como as outras, e que deverá ser aplicada se, naquele caso concreto, for aquela que permita alcançar aquele objetivo que eu já disse há pouco. Quando isso não é alcançado, é preferível, mesmo correndo o risco daquilo que também, que é uma coisa que existe, que eu gosto de chamar a mitificação do progenitor ausente. Se eu tivesse com o meu pai, eu estou a dizer pai porque estatisticamente ainda são as mulheres que ficam com a guarda dos filhos. Se eu tivesse com o meu pai ou se tivesse com outro progenitor, ele deixava-me ou ela deixava-me fazer isto. Portanto, eu gosto de chamar isso a mitificação do progenitor ausente. Mesmo correndo esse risco, se a atribuição da guarda a um dos progenitores e visitas, e direito de visitas ao outro, for a melhor forma de garantir a tal paz, sossego, tranquilidade, segurança, essa é, do meu ponto de vista, a solução que deve ser escolhida. Há uma outra coisa que também é importante. Há, para além do fenómeno da rejeição, mas o fenómeno da rejeição é um problema muito complexo. Também pode haver rejeição no interior, a professora Delgado Martins falou disso, portanto, também pode haver rejeições e feridas e tudo isso no seio de uma família não separada. Eu digo não separada porque também há as uniões de facto. A noção de família é de facto algo mais abrangente do que a família dos casais heterossexuais casados. As agressões, o não cumprimento deste dever de garantir aos filhos paz, sossego, tranquilidade, segurança e potencialidade de desenvolvimento
Portanto, também existe nas famílias ditas estáveis. Aqui, portanto, perante o conflito, o que nós temos que encontrar é aquela solução que for a melhor para os filhos, e não propriamente estar a martelar a realidade para que ela caiba nos nossos preconceitos ideológicos. Porque preconceitos ideológicos existem sempre. Portanto, a função do juiz, neste caso concreto, é ter a humildade intelectual de buscar a raiz do conflito, tentar eliminar esse conflito para garantir que os pais, ou melhor, que os progenitores, possam cumprir as suas obrigações funcionais relativamente ao futuro dos filhos. E, de facto, não é essa a perspectiva que existe portanto, no próprio seio do sistema judicial e do sistema judiciário. Já agora, o sistema judicial são o juiz, o tribunal. O sistema judiciário é tudo que vem à volta. Isto também não é uma noção propriamente muito bem acolhida no seio quer da judicatura, quer das outras profissões forenses, mas é assim que eu concebo as coisas. De facto, os tribunais de família menores deviam ter um prestígio e deviam ter um carinho por parte da sociedade e do próprio sistema, dos organismos do sistema judicial e do sistema judiciário, que não tem. Mas também há um outro problema, que é a própria formação. Isto tem a ver com o Centro de Estudos Judiciais. Doutor, penso só que está um bocadinho em cima do tempo, se puder concluir para podermos passar. Muito obrigada. Ora, com este tipo, portanto, ou seja, não há esta noção, portanto, de que o juiz de família e menores, ou melhor, de menores de família, tem que ter uma perspectiva completamente diferente relativamente à forma como aborda o problema. E, portanto, perante estas situações todas, estar a impor, portanto, uma solução, digamos, automática ou preferencial, é uma coisa que é perigosa, do meu ponto de vista, para o crescimento harmonioso das crianças. Portanto, não há nenhuma solução que à partida seja melhor que as outras. Portanto, o que os juízes têm a obrigação de fazer é encontrar a solução concreta para o caso concreto. Porque não há soluções mágicas, não há soluções preferenciais. Cada caso é um caso, porque cada ser humano é uma criatura única e irrepetível, e, portanto, nós aqui temos um conflito entre várias criaturas únicas e irrepetíveis. Portanto, pensar que uma qualquer solução é melhor do que as outras é, do meu ponto de vista, não apenas um erro lógico, até, mas como é socialmente perigoso para o futuro das crianças. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer ouvi-lo e ver uma opinião também de alguém que tem contacto com estes casos no seu dia-a-dia e na sua carreira como juiz. É muito importante ouvir pessoas com este tipo de experiência e queria agradecer. Eu acho que agora a melhor forma, a doutora Eva pediu ainda para dar uma palavra, e acho que a melhor forma é ligar, se calhar, os microfones e eu pondo dos oradores e vou colocando as questões e respondem como acharem e da forma que acharem melhor, porque a maior parte das perguntas, estou a receber aqui muitas perguntas, a maior parte são para o painel em geral, portanto vou assim abrir. Doutora Eva, queria dar só uma palavra antes de começarmos com as perguntas. Pronto, eu quando falei pai e mãe, tem imensa razão. Quando eu falo pai e mãe, falo em pai, mãe, e realmente tenho que mudar o meu discurso, porque é esse o meu pensamento, mas tenho que o dizer, não é pai e mãe, é mãe, pai, é a minha opinião, e de nenhuma forma eu ponho de fora essa parentalidade, muito pelo contrário, é igual. A minha questão em relação à sabedoria popular é perigosa, porque nós ainda temos entre marido e mulher não se mete a colher, e muita da sabedoria popular traz um bocadinho de dificuldade à nossa intervenção, porque entre marido e mulher tem que se pôr a colher, e há muita sabedoria popular que às vezes na nossa intervenção se torna perigosa.
Eu concordo totalmente que todas as crianças precisam de paz, segurança, sossego e potencialidade no desenvolvimento e que é a melhor decisão. Agora, a minha questão é como é que se sabe qual é a melhor solução para cada criança, para cada caso? Como é que se avalia? Ouvindo as pessoas. Ouvindo pessoas que estando muito, mas mesmo muito atento aos detalhes, às pequenas coisinhas. Por isso é que eu passava a dizer que nós temos que ir à procura do conflito. Mas... Eu quando estava em Cascais, para mim foi surpreendente, depois eu tenho uma série de cassetes. Né? Eu estava numa primeira conferência de um divórcio, fui falando e tal, dizendo, não é? E depois as pessoas ficaram, portanto, devem ter pensado bem sobre isto, não sei. E elas disseram, não, olha, nós vamos realmente retomar a nossa vida. Foi uma coisa surpreendente. Portanto, isto não é para me gabar, não interessa. A outras pessoas terá acontecido o mesmo. Mas a questão é essa, nós temos que olhar para as pessoas, tentar percebê-las, tentar pôr-nos no lugar deles, não é? E tentar perceber porque é que elas estão tão zangadas. É um exercício, a sua professora sabe isso também como eu, isto portanto, um exercício que não é fácil, não é? Mas é essa a preocupação que nós devemos ter, é tentar perceber porque é que aquelas pessoas estão zangadas, porque é que aquelas pessoas não conseguem, por exemplo, como os meus pais, felizmente, resolver os seus conflitos portanto, arrumarem a sua vida, portanto, andando para a frente e não tanto permanentemente agarradas ao passado do conflito. Quanto à questão, é óbvio, tem toda a razão, só que os ditados populares são muito interessantes porque dizem o mesmo e o seu contrário. Exato. Nós temos que encontrar, de facto, os ditados populares que nos favorecem. Mas, quer dizer, mas não podemos ignorar que há pessoas que dizem que entre marido e mulher não metes a colher, que é para dizer, metes a colher e até metes mais. Se for necessário, até vos meto a um de vocês com grades. Com grades. E o Estado vai legislar dentro da família nessa matéria, mas noutras não se pode tocar na família porque estamos com um viés ideológico. Mas deve-se lembrar, a questão da violência doméstica surge nos anos 60, onde exatamente as feministas vieram dizer não, a família não é do domínio privado, também é do domínio público. E, portanto, essa visão que ainda em 2020 em Portugal existe, de que não podemos entrar na família em termos de políticas públicas, porque é isso que nós estamos a falar. Eu não estou a falar daqui da experiência do juiz, porque isto é muito maior do que as vossas experiências. Aliás, em termos de humildade intelectual, e eu não tenho problema nenhum, o seu comentário foi para mim, eu digo-lhe isto, maior humildade intelectual do que recorrer ao conhecimento coletivo, construído por investigadores, revisão por pares, está-me a dizer a nós que não devemos olhar para isso. Vai-me desculpar, mas o que se chama evidência científica, como é óbvio, a ciência não é nenhuma ciência social, não é exata, mas aponta-nos um caminho. Então vamos dar um pontapé nesse caminho? Não, quando você utiliza, o senhor juiz, utiliza um conjunto de critérios, por exemplo, relativamente a o que é que deve ser o superior interesse da criança, o que nós vemos é que, afinal, a estrutura familiar, as práticas e os valores da família têm consequências no bem-estar da criança. Vamos dar um pontapé nisso? Não me parece, porque não é assim que se faz política pública. A política pública tem que ser feita, não é com provérbios populares, nem recurso à Bíblia, porque, sinceramente, desculpe, mas recorrer à Bíblia faz-nos lembrar outras coisas recentes. E, portanto, mas olha que faz mal. A política pública faz recorrer, não faço mal, eu até sou ateu, portanto não tenho que recorrer à Bíblia. Eu acredito que nós construímos um instrumento muito importante para nos aproximarmos da realidade. Nunca nos vamos perceber mesmo da realidade, mas conseguimos aproximar. E um enorme, que é de facto um património da humanidade, que é a ciência. Portanto, se nós começamos a legislar sem ter em conta a ciência, então vamos estar mal. Aliás, já há muitas derivas relativamente a isso. Mas é uma posição ideológica. Eu assumo, aliás, quando este processo começou relativamente à residência alternada, eu sempre disse, eu não tenho problema nenhum que a sociedade portuguesa hoje decida que afinal não acho que a residência alternada seja o melhor. É uma posição ideológica. É. Agora, a nossa posição ideológica é fundamentada cientificamente. Outros podem fundamentar
com a experiência prática, como utilizaram, dizer as organizações no terreno veem outra coisa. É outra forma. A Bíblia diz outra coisa. É uma forma de fundamentação. Entre estas comparações, nós preferimos não só a ciência, como a nossa prática, e muitos magistrados têm comprovado que a ciência tem dito. Portanto, a ciência é feita em Portugal. Por isso é que eu fiz referência à Vanessa Cunha, posso fazer à Sofia Marinho, uma série de investigadoras que nos últimos 20 anos parece que não servem para nada. O mundo dos Mas monstros. deixa-me só dizer isto. Agora, para o colega, eu era contra. Atenção. Eu não sou contra nem a favor. Mas eu era. Mas eu digo eu era. Eu era. Por razões. Nossa, eu quando estava em Cascais eu tive situações dessas, mas por acordo, atenção, por acordo. Mas o sistema era contra. E a mim ensinaram-me que era contra. No SES. Mas o colega sabe que o sistema, quer dizer... Pronto. Ou melhor, o sistema é que é contra mim. Mas é um pouco... Mas deixa-me só acabar. Eu não sou contra. Não, mas é só para clarificar. Mas deixa-me só... Não interessa. Não era isso que eu estava a dizer. E outra coisa, não se confunda relações entre adultos no seio das relações laborais, que é a questão do tempo para relações entre os empregados e os patrões para terem, portanto, a licença de parentalidade. Não se confunda isso com relações entre os progenitores e os filhos, por amor de Deus. Não, está enganadíssimo. Mas espera aí. Deixa-me só eu dizer aqui. A minha experiência começa com os casos. Pessoas que processos que tinham fixados anteriormente por outros colegas. E eu, quer dizer, nos meus quadros das dificuldades que eu tinha, ou do medo que eu tinha em relação à residência alternada, que é um pouco o medo que andou aqui no legislador e em toda a contaminação que teve aqui, aquilo não encaixava, porque era o medo de 2 estilos educativos, o medo das 2 residências, do lugar, das rotinas, de que o conflito aumentava. Isto, para mim, não dava. Pronto. Depois, a prática mostrou-me, eu tenho aqui este caso deste menino, há 5, 6 anos em residência alternada, eles têm conflito, diminuíram. Eles têm estilos educativos diferentes, a criança está bem, ele fala sobre aquilo e fala que está tranquilo. Aqui qualquer coisa, eu fui enganado. E visitando a ciência, a gente depois percebe como. Então, se eu não sabia qual era a mecânica do desenvolvimento de uma criança, se eu não percebia os elementos de abandono de um dos progenitores decorrente de uma residência exclusiva, se eu não percebia que a residência exclusiva aumentava o conflito, que a residência alternada diminuía o conflito por força da vulnerabilidade, isto é, do amor que os pais têm e a necessidade de estarem com o filho de um lado para o outro, acaba por fazer com que eles não se abandonem um ao outro no sistema, isto é, eles permanecem com a necessidade de contatar, e isso acaba por criar sistema ao miúdo, e permitindo que o miúdo, para além de não sofrer o abandono, os pais melhoram a sua relação. E isto, estatisticamente, está estudado, é mais ou menos 50%, 49% mantém e 1% piora na residência alternada. Acho que é mais ou menos assim. E os resultados da residência exclusiva são o contrário. Essa é a minha prática. Eu, ao perceber isto, e de estudar, lá vem, eu não podia só, tinha que estudar, tinha que perceber o que era a mecânica do desenvolvimento e comecei a aplicar, mas não apliquei deixando-os, apliquei-os mantendo o processo e fazendo um trabalho com os pais e, no fundo, verificando qual era o progenitor amistoso, 1906, número 5. Porque no 1906, número 5, diz que o progenitor amistoso, que é aquele que emocionalmente está em melhores condições na relação com o outro e, portanto, permite que a criança tenha acesso não só físico, mas também emocional ao outro, está na lei. Não é um conceito totalmente indeterminado. O legislador, e bem, com conhecimento científico da área da psicologia, disse o vinculador, o guardião, se tivermos que fixar uma residência, temos que fixar um indivíduo que estiver melhor emocionalmente, isto é, o que validar o outro, permitindo que a criança saia dele validado emocionalmente, porque ela não é um objeto físico, ela vai, se o pai ou a mãe deixarem. E isso está lá, e a lei não aplicava. Eu lembro-me que há 6 anos, 7 anos atrás, os pais, aqui na minha terra diz assim, abordavam o burro à vontade do dono, o que era? Nas conservatórias, como os procuradores da minha comarca, invalidavam todos os acordos nas conservatórias com residências alternadas,
com os fundamentos de que a lei ainda em vigor, que vai agora ser alterada, mas que ainda em vigor, que dizia lá residência e não residências, portanto, e eles faziam o quê? Eles fixavam como eles queriam e depois tinham residência alternada, e nós sabíamos isso porquê? Porque depois vinham incumprimentos, eles chateavam-se e depois vinham pedir pensões de alimentos e depois vinha-se provar que eles tinham afinal feito aquilo por... Quer dizer, o sistema... Doutor Joaquim, peço desculpa, depois posso só pedir a concluir, porque senão não vamos ter tempo para as perguntas. O sistema foi resistente, quer dizer, eu próprio fiz essa evolução em função de duas coisas. Primeiro, a prática, segundo, perceber porquê, nestes contextos científicos que explicam porquê. Eu não sou fundamentalista de nada, aliás, tenho 50% mais ou menos positivas e de exclusivos 50%, porque cada caso é um caso. Mas eu não tenho medo da residência alternada, eu tenho medo da residência exclusiva. Essa sim é perigosa. Sim. A residência alternada é menos perigosa que a exclusiva. Porque a residência exclusiva gera abandono. Colega, há um vício lógico muito grave que é a chamada generalização abusiva. Nós nunca nos devemos preocupar única e exclusivamente com a nossa experiência pessoal. Eu falo da minha, né? Não é a minha comarca, não é os meus processos. Aliás, nós não temos processos. Os processos são das partes. Nós somos, portanto, o decisor, um terceiro. Vou falar da minha experiência. Está fora do litígio. O princípio deve estar fora do litígio. Essa é a nossa função. Ser o terceiro decisor. A pessoa que está assim. E a generalização abusiva é uma coisa muito perigosa. Desculpa, eu hoje vou ter mesmo de interromper, porque nós temos imensas perguntas e o nosso tempo está mesmo muito perto do fim. Portanto, peço imensa desculpa. Muito obrigada pelo debate. E vamos então passar às perguntas. A primeira pergunta é como é que funcionam as equipas externas do Tribunal, composição, forma de atuação e quando também comparadas com as equipas da Segurança Social? Isso é para mim, portanto, o que eu faço é, o artigo 22 do regime tutelar civil permite a nomeação de equipas de assessoria externas, não é? E eu, pronto, fiz uma seleção de um conjunto de pessoas que trabalhavam nesta área, por este ou por aquele motivo, trabalhavam nesta área da terapia familiar, e pronto, e dentro do protocolo elas são nomeadas para cada processo, e pronto, são pagas pelas custas do processo, e acompanham os casos, e dão outro tipo de tratamento, porque o processo não é escrito. Aliás, só no fim do processo, porque o processo escrito é perigoso, as pessoas ao lerem os relatórios ficam mais zangadas, portanto o processo é perigoso. Não venham dizer, eu teve um caso, tantos casos, em que eu disse a uma técnica da Segurança Social, não interessa qual, que não era da minha comarca, na altura que eu estava em Sintra, que não me fizesse relatórios, e mandaram-me um relatório para o processo. O que é que acontece? As pessoas estavam até a caminhar no bom sentido. Claro que a emissão de juízos sobre isto e sobre aquilo e sobre as pessoas ficaram cada vez mais zangadas. Portanto, o meu processo no protocolo que é feito, além de libertar as pessoas, os técnicos, em vez de estarem a escrever, vêm depois nas diligências oralmente, como está agora previsto no regime tutelar, fazer um apanhado do que está a acontecer da evolução, juntamente com os advogados, com o Ministério Público, com o juiz, portanto fazem isso, ou presencialmente ou através destes meios, e pronto, e forma-se ali uma equipa de trabalho que envolve os advogados e o tribunal, de forma a que depois, se é para continuar, se não é para continuar, essas pessoas são nomeadas quando termina o processo. É aí que depois eles fazem um apanhado do processo para ficar registado alguma coisa, porque os processos depois não tinham nada. A gente chegou a essa conclusão, até para, no fundo, haver um registro, e os técnicos no fim é que fazem uma espécie de memorando onde fazem a descrição da evolução do caso e que se chegou lá, até para eventual estudo das universidades, se quiserem, etc. Porque, de facto, tudo isso, os processos ficavam vazios, os processos, como não tinham nada escrito, ficavam com o acordo final. E aquilo depois, quer dizer, achamos que havia todo o interesse, até em termos de aprendizagem para todos nós e para a comunidade, que ficasse escrito, mas só no fim. E nem sequer essa parte é notificada às partes. Notificar, porque as pessoas estão bem e não vamos estar agora a colocar ali os períodos em que aprenderam mal e a evolução.
não interessa mesmo. Têm acesso ao processo se quiserem, mas nem sequer essa parte é notificada. Porque, de facto, o próprio sistema é que está montado para ser escrito. É escrito, e as pessoas vão à Segurança Social fazer declarações. E depois mandam-me um relatório escrito. Agora, logicamente, as pessoas vão ler aqueles relatórios e acabam por ficar ainda mais zangadas. E é esta gestão, eu até acho que as alterações da regulação das responsabilidades parentais nem sequer deviam ter fundamentação, deviam ser como os no início. E no início só devia dizer os pais estão separados e mais nada. Porque quando os advogados escrevem coisas, geram mais conflito. Quer dizer, portanto, o processo deve ser não escrito, deve ser um trabalho em que a gente deve proteger as emoções daquelas pessoas e tudo isso faz depois diferença no resultado final. É claro que estas equipas externas, sendo pessoas mais especializadas da área da psicologia, da área das terapias, fazendo, por exemplo, eu atualmente os ATEs da Segurança Social, que é a Assessoria Técnica Especializada, faz uma de 6 em 6 meses. As minhas equipas fazem 15 dias, às vezes uma semana, e quando são mais urgentes, quando chegam de 6 em 6 meses, são capazes de ter 10, 15 sessões e intervenções. Isto é uma diferença, isto não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E claro que a solução é uma solução que até é barata, do ponto de vista das custas, com muito sacrifício das pessoas que estão comigo, mas tem que ser, e acaba por ser barata e muito, muito, muito eficaz. Ok, muito obrigada. De seguida temos uma pergunta para a doutora Everardo Martins. Qual é o enquadramento do encarregado de educação na escola? Peço desculpa, faltou o som. Já está. Isso, julgo que deve ser uma questão se ambos os pais têm direito a saber as informações sobre os filhos, se ambos os pais têm direito a fazer parte da escolaridade dos filhos. Quer dizer, já existem muitas escolas em que ambos os pais podem ser encarregados de educação, porque isso é permitido. Ambos os pais devem ter informações sobre o que se passa na escola e muitas vezes sabemos, porque nós que trabalhamos no terreno, que muitas vezes existe um dos pais que tem mais poder e que outro pai não tem informação, não tem igual informação sobre a escolaridade dos filhos. O que aconselho sempre é informar as escolas e informar ambos os pais que ambos os pais têm direito a fazer parte da educação dos filhos, da escola, ambos os pais têm direito a saber as informações. Infelizmente, algumas escolas ainda só aceitam um encarregado de educação, outras escolas já aceitam 2 encarregados de educação, mas é preciso informar as escolas que isto é desta forma. Eu acho que a Associação de Igualdade Parental também fez uma brochura que explica muito bem isso, não sei se o Ricardo quer falar sobre isso, em que é muito importante fazermos documentos e existirem documentos que facilitem o trabalho de intervenção das escolas, que muitas vezes os professores não têm essa informação, e quando nós damos estas informações e damos estes documentos, eles agradecem e podem ver as situações de outra forma. Se o Dr. Ricardo quiser também falar, porque estão a vir mais perguntas, por exemplo, que tipo de escolas é que são estas? Podem haver exemplos e onde é que se encontram? Sim, vou também ser muito rápido, mas sobre esta questão da escola, já agora, na nossa proposta, que nós fizemos uma proposta em termos de articulado relativamente à alteração legislativa, muito pouca gente leu. Porque, por exemplo, a questão, o que nós propunhamos, e agora pondo de lado a presunção jurídica, vamos pôr a questão da preferência da residência alternada, nós punhamos como ponto de partida e nunca afastava cada caso é um caso. Mas nós, ao mesmo tempo, está lá, e aliás, é uma coisa que é independente da lei, ou seja, nós podemos trabalhar nisso, que são os planos parentais. Os planos parentais, e que isto já vou explicar que vai entroncar depois na questão da escola, mas os planos parentais que são aplicados em outros países, especialmente nos Estados Unidos, mas na Suécia também, e que têm enormes resultados na diminuição dos conflitos, porque prevêem uma série de situações ao longo do desenvolvimento da criança. E nós sabemos que muitas das regulações são feitas para hoje e esquece-se o amanhã, e depois o amanhã há conflito, e sim, isso vira-se contra as crianças.
A questão da educação deve estar prevista, que é uma das fontes de conflito. E porquê? Porque a criança, à partida, vai todos os dias para a escola, o mesmo já não acontece com o sistema de saúde, onde vai lá de vez em quando. Por isso é que a escola, muitas das vezes, acaba por absorver estes conflitos parentais. Em termos do que está na lei, e nós temos uma brochura e também temos no nosso website uma parte que tem perguntas e respostas e que dá respostas a praticamente tudo sobre essa matéria. As coisas já, a lei é suficiente. O que nós temos problema é a práticas de algumas escolas e mesmo práticas de alguns pais e mães que querem deliberadamente levar o conflito para as escolas. A questão dos encarregados de educação, a lei não impede de haver 2 encarregados de educação, mas de qualquer maneira o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar já é clara quando diz mesmo o progenitor não residente tem direito à informação e, portanto, quando se entende por informação, entende-se por tudo e, portanto, não é o encarregado de educação não tem poderes especiais por ser encarregado de educação. O que nós temos muitas vezes é resistências da escola em largar a figura do encarregado de educação e fazer uma coisa tão simples como passar a mesma informação que passa um encarregado de educação ou outro progenitor que por alguma razão não tem acesso às informações escolares. Só dizer uma coisa, além do plano parental que nós tínhamos lá, e aqui indo ao encontro do Dr. Henrique Reis, a nossa proposta, relativamente à questão do progenitor e pai e mãe, nós propusemos a alteração a se passar a chamar pais e mães, no plural. E nós dissemos isso na Assembleia da República, era exatamente para incluir todas as formas. E, portanto, quando falamos pais no plural e mães no plural, os dois juntos, foi a nossa proposta. Mas nós pensámos, se forem ler bem a nossa proposta, praticamente todos os pormenores, todos os problemas, salvaguardas, etc., estão lá. É claro que, só olhando para aquilo seria uma revolução, alterar aquelas coisas todas. Mas se forem olhar e vão encontrar conceitos muito importantes, como, por exemplo, esta questão dos planos parentais, que nós podemos trabalhar, nós todos, a sociedade civil, o juiz, etc., porque até na nossa prática nós vemos que pais e mães que recorrem aos planos parentais fazem regulações muito melhores e ao longo do tempo têm muito menos conflitos. Muito obrigada. O conceito do projeto parental está imbuído. Essa ideia da existência de um projeto parental é absolutamente válida, subscrevo-a também. Muito obrigada. E temos então agora uma questão para o Sr. Dr. Juiz Eurico Reis. Como se avalia caso a caso nos acordos de responsabilidades parentais homologados nas conservatórias? Esses acordos, normalmente, é o Ministério Público que trata desses acordos. Eu realmente também tenho a ideia de que, às vezes, é apenas uma forma de resolver o divórcio, que é o primeiro problema dos casais, e, portanto, tamanca-se qualquer coisa. Isso, de facto, depois acaba por gerar enfim, conflitos futuros. Pronto, é a desjudicialização, portanto, o afastamento da resolução destes problemas dos tribunais. Eu lembro-me quando este conceito de desjudicialização apareceu, a moda, que se dizia que os tribunais, portanto, criavam estigmas. Não é nada, a sociedade é que cria estigmas. Portanto, as coisas são... Nas conservatórias acho que as coisas são apreciadas de uma forma excessivamente formalista. E depois, muitas vezes, acabam por ser fonte de conflitos que têm que ser resolvidos e que acabam por ser resolvidos no tribunal. Pronto, a sociedade e o legislador escolheu essa solução. Acho que fizeram mal. Eu lembro-me em Cascais, já na segunda vez que lá estive, numa situação de uma segunda conferência, novamente também com o cassete, e olha, vocês estão divorciados. E houve um dos membros do casal que disse, mas só isto? Agora estamos divorciados? É assim? É assim? Portanto, houve uma desacralização dos atos e o simbolismo perdeu-se.
e depois às vezes tem estes resultados. Do meu ponto de vista, eu confesso que não sei como é que as coisas são apreciadas pelo Ministério Público nas conservatórias, não tenho essa experiência. Como juiz em segunda instância, os conflitos que me surgem são de quando alguma das partes não concorda com a decisão do tribunal. Portanto, isso é limitativo da minha capacidade de cognição, portanto, não lhe posso dar uma resposta exata, mas a percepção que eu tenho, exatamente quando os conflitos chegam à segunda instância, é que as coisas são vistas de uma forma rotineira e formalista, e depois, como não se resolve o tal problema essencial, ou seja, não se vai ao ponto fulcral do conflito, porque é que aquelas pessoas, não é tanto o divorciarem-se ou separarem-se, porque às vezes há separações em que é preferível as pessoas separarem-se do que estarem a viver juntas a agredirem-se, psicologicamente ou fisicamente. Porque é que aquelas pessoas continuam zangadas? Continuam sem conseguir, portanto, continuar a sua vida quando não pegam no assunto. E essa é a visão que eu tenho, que pode ser uma visão limitada porque não tenho um contato direto. Acho que as coisas são vistas de uma forma demasiado formal e não se vai à raiz do problema. Ok, muito obrigada. Eu vou então pôr mais 2 perguntas, porque estão a ser postas muitas e no fim depois posso, se calhar, enviar o resto das perguntas, porque são mesmo muitas, mas hoje não vamos ter tempo, infelizmente. Temos uma pergunta, se a guarda partilhada deve ser vista como um princípio ou como um resultado? Uma pergunta em aberto. Para mim é um meio entre outros. Até como eu digo, eu nunca tive uma posição de princípio contra a guarda partilhada. Agora, não tenho. Portanto, exatamente, há casos em que isso é... Porque, repara, o que acontece muitas vezes é que os conflitos não são resolvidos e, portanto, os pais, quando chegam aos 18 anos, deixam de ter a obrigação da prestação de alimentos, ou portanto, aos 24 ou 25, quando os estudos continuam, e a verdade é que isso é mau. Portanto, é óbvio que os tribunais têm que encontrar soluções que permitam a ligação, o fortalecimento da ligação entre a criança e os seus progenitores. Eu utilizo esta expressão, progenitores, por causa daquilo que disse. Portanto, a família é uma realidade muito complexa. Portanto, e temos 2 pais e 2 mães. Portanto, o que é preciso, e também aí há separações, não é? Portanto, os homossexuais e os heterossexuais são seres humanos iguais. E, portanto, têm o mesmo tipo de conflito. É absolutamente indispensável que os tribunais criem formas, encontrem, ou melhor, promovam, porque a solução, se não estiver dentro dos progenitores, mais tarde ou mais cedo descamba. Portanto, nós temos que ser facilitadores da procura da solução. Portanto, e essa solução deve ser construída por forma a fortalecer, sempre e em todos os casos, seja qual for o meio que seja encontrado como o melhor e mais adequado, portanto, de fortalecer a ligação da criança com os seus progenitores. Porque, de facto, a parentalidade não acaba aos 18 anos ou aos 24 ou 25. Portanto, Muito obrigada. É uma coisa para a vida toda. Só um último ponto. Quer dizer, nós está-se a partir do pressuposto que os progenitores, nomeadamente os progenitores biológicos, amam os seus filhos. Às vezes não amam. E esse é um problema que nós também temos que lidar. Às vezes não amam. Doutora Eva. Muito obrigada, doutor Eurico. Eu acho que é fundamental... Estão-me a ouvir? Sim. Não. Eu acho que é fundamental haver a resolução do conflito. Concordo totalmente. E a resolução do conflito passa por trabalhar com ambos os pais, pai, mãe. Quando digamos os pais, quer dizer pai, mãe, pai, mãe. E essa resolução do conflito faz o trabalho diário nos contextos onde existe o conflito. Porque muitas vezes os diagnósticos que nos aparecem não são a realidade das situações que ocorrem. E estas crianças muitas vezes nos pedem ajuda para parar com este conflito. E este conflito, quando elas sentem que alguém está no terreno
e que faz esta ligação com os pais e que faz este trabalho, elas ficam menos ansiosas e com menos trabalho, porque muitas vezes são estas crianças com tantos profissionais à volta, são estas crianças que estão a fazer o trabalho da resolução do conflito. Portanto, a resolução do conflito faz no dia-a-dia, em arranjar soluções para aquela família, quais são as dificuldades que está a existir, como é que vamos melhorar essa situação e alterando as práticas parentais, porque os pais precisam muitas vezes num trabalho de competências parentais, de mudar certos comportamentos que não são saudáveis, mas que nem se apercebem já que o estão a fazer, e que podem, através de uma formação e de um apoio parental, alterar comportamentos. É claro que eu não estou a falar dos pais que são abusadores, não estou a falar dos pais que não querem ser pais, estou a falar daqueles pais que querem ser pais e que muitas vezes não conseguem porque estão no meio de um conflito e quem está no conflito, no meio desse conflito é a criança. Portanto, há um trabalho de intervenção que é muito importante para diminuir o conflito e quando existe esse trabalho, a criança sente-se apoiada e o conflito vai se resolver no dia-a-dia com pequeninos passos para retirar a criança dessa situação que é muito difícil. Muito obrigada, doutora Eva. Peço desculpa, doutor Ricardo, eu esqueci-me de dizer que como tem um barulho no fundo, eu às vezes estou a desligar o seu microfone, mas se quiser falar, faça-me sinal e eu ligo o seu microfone sem problema nenhum. Então vamos para a última pergunta, porque infelizmente temos imensas, mas não vamos ter tempo para tudo, que é como... doutor Ricardo, quer ligar o microfone? Como fazer uma residência alternada de pais que vivem a 300 km de distância, qual seria a melhor solução para os filhos para continuarem a ter uma estabilidade de vida e irem à escola? Eu só queria fazer aqui um comentário relativamente exatamente aos casais do mesmo sexo e que têm filhos, porque eu há muitos anos sempre disse que achava que a mudança até iria advir dessa realidade, ainda que muito minoritária, mas que iria advir dessa realidade. Porquê? Porque quando estamos perante duas mães ou dois pais, todos os estereótipos de género que estão no decisor, e por isso é que eu insisto em dizer, nós não vivemos num vácuo social, o juiz não é uma entidade suprema que vive fora da sociedade. Ela é uma pessoa que exerce, tem uma visão, como se costuma dizer, uma construção social da realidade e, portanto, influencia todo o seu comportamento, tal como os próprios cientistas, isso também está muito mais estudado. Mas na medida em que nós temos, por exemplo, dois pais ou duas mães, deixamos de ter muitos estereótipos que existem relativamente a um pai e uma mãe que têm um filho. E aí deveríamos ter na lei uma orientação normativa, quais são os critérios que nós devemos ter em conta, sem ter, isto nunca foi posto de parte, aliás, sem prejuízo da análise do caso concreto. E eu dei o exemplo dos planos parentais, que está desde o início na nossa proposta. Um plano parental é único, um plano parental é para aquela criança, e é centrado naquela criança. Sobre esta questão dos 300 km, aliás, como é óbvio, há limitações, e por isso é que voltamos aqui às situações dos casos concretos. Há limitações, o que é aqui mais importante também depende da idade da criança, ou seja, se for mais pequena, é importante ela ter um contacto mais regular com ambos. À medida que vai crescendo, esse espaçamento de contactos pode ser maior, e portanto, por exemplo, pode haver mais compensação, estar mais tempo com as férias com quem não está com quem não está mais habitualmente, e portanto não pode haver residência alternada quando, por exemplo, eles entram na escola, apesar, nós já vimos, inclusive em Portugal, residências alternadas por ano letivo, mas isso é muito raro, nós conhecemos um caso, e há um documentário... Eu fixei um agora, esta semana que passou. Mas pronto, existe esses casos, e este caso que eu estou a dizer já tem anos, portanto nem é de agora. Mas inclusive há um documentário da República Checa que nós passamos, e que são situações mesmo muito, muito excepcionais, em que a criança, portanto a miúda, tinha residência alternada
também por ano letivo, mas entre países. Eu também era checa e o pai era sueco, e portanto, e inclusive no documentário era a mãe a falar, e ela dizia, a minha filha neste momento fala 2 línguas, tem as famílias alargadas, com 5 línguas, mais abertas, eu vi, etc. 5 línguas. É claro que isto são situações muito excepcionais, não é? E, portanto, não podemos olhar, a questão também é importante, é que neste debate sobre isto, muitas vezes olha-se para esta exceção e diz, não, isto é gravíssimo e não pode ser, não pode ser. Depende, é assim, se há coisa que o que nós defendemos, ao fim e ao cabo, o que é residência alternada? E às vezes as pessoas confundem isso. É o tempo que os pais e mães passam com os seus filhos a cuidar deles. E, portanto, há imensas formas a partir daí de reorganizarmos a vida das crianças. Isso é que é o mais importante, que é o tempo que nós passamos. E por isso é que aí discordo quando se diz que as empresas não são importantes. As empresas e na sociedade onde nós vivemos, se não nos dão tempo para cuidar das nossas crianças, então, basicamente, estamos a ignorar uma parte fundamental das nossas vidas, que é o trabalho. E, portanto, esta conciliação, quando se fala da conciliação trabalho-família, mas, de facto, nós não podemos só falar de um lado, temos que falar dos dois. Se não falarmos dos dois, vamos ter aqui, e temos problemas, uma coisa tão simples como estar e cuidar dos nossos filhos. Já agora posso contar o caso, que é e também fundamental, porque é que eu aceito... Então, para finalizar, ouvimos o caso, então, para finalizar. Alternada anual. A criança, os pais dão-se muito bem e propuseram-me essa solução, porque nem um nem o outro queriam ficar sem estar com a criança. Não é? A criança neste momento tem 2 anos e tal, quase 3, e então, como moram a 300 km, mais ou mais, de distância, em Portugal, propuseram ao Tribunal uma residência alternada, até à pré-mensal, porque 300 quilómetros é a viagem. Que nós aceitamos, mas claro que no período escolar não dá para ser assim, não é? Portanto, depois, em relação a proposta foi fixar a anual. Isto já agora vamos à ciência. Quando nós temos uma separação de pais, temos logo perdas a partir daqui. Já estamos a perder. O trabalho que nós fazemos é diminuir as perdas. E temos que avaliar o que é mais importante. É lógico que a vinculação, o que eu hoje sei de vinculação, sei que a vinculação a ambos é fundamental. Isso aí é que gera base segura. E logicamente que as residências exclusivas fazem cortes brutais, normalmente, ou muitas vezes, e então a 300 km, é uma coisa absolutamente inacreditável na vida dos miúdos que sentem um abandono acentuado. E, portanto, quer dizer, vamos diminuir, a criança terá que mudar de escola todos os anos, ok? Vai arranjar outros amigos, ok? Os miúdos adaptam-se, mas vai manter a vinculação ao pai e à mãe ao longo destes anos todos e, no fundo, quando é como o meu ilustro colega dizia, são pais para a vida, porque esta miúda nunca vai perder nem pai nem mãe e vai provavelmente se adaptar, e se não se adaptar, eles próprios depois vão pedir essa alteração. Mas eu também, além de ser contra a residência alternada no início, a residência alternada anual, então, quer dizer, era uma coisa que então nem pensar, não é? Mas quando eu vi esse documentário e depois fiz essas incursões, percebi a vantagem dessa miúda que tinha toda a gente, avós paternos, avós maternos, além disso entre países, falava 5 línguas, os pais, claro, davam-se super bem, e neste meu caso, as férias da miúda escolares vão ser passadas todas com um não residente. Portanto, esta é a ideia para compensar, não é? Para além hoje temos estas videoconferências, tudo isso é mais fácil. Mas claro, isto só é possível para mim decidir se eu tiver conhecimentos de vinculação e perceber a perda da criança e os abandonos que estão associados, para depois ponderar que a escola aqui vai ceder, sem ceder totalmente, porque ela vai logicamente criar alguma instabilidade de mudar, mas as crianças adaptam-se a qualquer coisa se estes pais se derem bem. Mas eu já fixei entre Inglaterra e Estados Unidos 5 crianças, já fixei entre a Alemanha e Portugal. Eu tenho estas 2 experiências e esta foi a terceira aqui em Mafra há 2 semanas. Bom, muito obrigada. Queria, por fim, só dar a palavra então à Sofia Monteiro, a nossa Presidente, para finalizar então a nossa palestra.
Peço desculpa. Bem, obrigada, Catarina. Gostava só de deixar o meu agradecimento, então, em nome do He4She, pelas intervenções tão relevantes que foram aqui expostas pelos nossos oradores, que também fomentaram um debate muito ativo, e isso é muito positivo, tendo em conta o nosso espírito de discussão e de abertura de ideias, para que todos partimos de uma base mais consciente e informada. E também agradecer a todas as pessoas que hoje compareceram, não só por Zoom, mas também por Instagram, e fica o compromisso de arranjarmos aqui uma alternativa melhor agora para conciliarmos o que tem vindo a ser estes números de progresso, que mostram, portanto, o trabalho que temos desenvolvido, e ficamos muito felizes por termos esta adesão toda. E também deixar então o meu apelo a que continuemos a lutar por uma igualdade de género, uma sociedade mais igualitária, porque apenas juntos conseguimos construir a cidadania do futuro, e todos somos agentes de mudança. Portanto, muito obrigada. 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 Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada então mais uma vez a todo o nosso painel. Acho que foi um evento fantástico, e muito obrigado por comparecerem todos. Eu depois vou então tentar pôr a par do restante das perguntas, para caso vos interessar lerem o que é que foi mais perguntado. Muito obrigada a todos. Aquela sugestão que fez de as perguntas que não foram respondidas poderem circular entre nós, eu acho que seria extremamente interessante. Portanto, e depois poderem ser divulgadas as respostas, como é óbvio. Claro, sim. Muito obrigado por tudo. Eu guardei aqui tudo o que mandaram num documento e depois envio. Muito obrigada, e um resto de boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, boa noite.